Boa tarde, seja bem-vindo ao Falando Com, esta semana com a Presidenta da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Marta Prates, a quem quero agradecer desde já a sua disponibilidade para estar connosco aqui nos estúdios da Diana FM. E a minha primeira questão, que balanço faz do mandato anterior e que áreas considera determinantes para os próximos 4 anos? Muito bem, boa tarde, olá, Ana, tudo bem? Eu é que agradeço este convite para estar aqui na Rádio Diana, que é um meio de comunicação regional que nos apoia sempre tanto e que está sempre tanto ao nosso lado de cada vez que acontece alguma coisa importante em Reguengos de Monsaraz, e felizmente acontecem muitas coisas importantes. Olha, o mandato 2021 de 2025, o balanço que eu faria foi um mandato difícil do ponto de vista de arrumar um pouco a casa à nossa forma, à nossa maneira. Nós tivemos uma herança pesada, que está amplamente divulgada, que não vou repetir, obviamente, que tinha a ver com muita falta de recursos humanos, uma dívida muito elevada, muitos equipamentos degradados e sem qualquer manutenção há muitos anos, e por isso foi difícil. Foi um mandato com muita vontade de concretizar, muita vontade de fazer muitas coisas, mas ao mesmo tempo extremamente restritivo ao nível financeiro, o que de facto é muito frustrante. Portanto, eu acho que foi um mandato frustrante nesse sentido. Contudo, não foi um mau mandato, eu não o considero que tenha sido um mau mandato, claro que não foi, e por isso é que estou aqui e voltamos a ganhar as eleições, também com uma margem mais curta, desta vez pelas razões óbvias. Eu relembro que no Alentejo inteiro, Reguengos de Monsaraz é o único concelho que nunca tinha sido governado por outro partido que não o Partido Socialista, portanto foi desde 1975 que era o Partido Socialista que governou em Reguengos de Monsaraz, e portanto naturalmente também havia essa forma de governar que nós obviamente tivemos que alterar para a forma social-democrata de governação, e portanto nós fizemos o mandato possível, ainda assim com intervenção em áreas muito importantes. Eu lembro, por exemplo, intervenção na área da saúde. Conseguimos já no finzinho do mandato, mais ou menos em julho de 2025, que todos os reguenguenses tivessem médico de família. Portanto, nós neste momento estamos numa situação em que todos os reguenguenses têm efetivamente médico de família. Depois, obviamente, que em termos de funcionamento do próprio centro de saúde, que já nos ultrapassa, haverá sempre um médico de baixa, ou alguém que falta, ou uma consulta aberta que tem que ser adaptado o horário, etc. Mas daquilo que nos competia a nós, fizemos até mais do que tínhamos que fazer, porque lançámos um pacote de atração de incentivo e de atração e fixação aos médicos de família em Reguengos de Monsaraz, que é suportado pelo orçamento municipal. Portanto, foi um passo muito importante na área da saúde. Demos passos muito importantes também na área do apoio aos jovens, em que criámos também um pacote chamado Missão Mais pelos Jovens, em que já acompanhámos mais de uma centena de famílias nas mais diversas áreas, desde ajuda nos impostos até apoio no arrendamento, também no que diz respeito ao apoio à natalidade. Portanto, nós damos duas coisas, um que chamamos cheque cegonha e outro que chamamos cheque pediatra, que no seu conjunto somam um valor para que os pais possam comprar coisas para os seus filhos a quando do nascimento, desde que no comércio local em Reguengos de Monsaraz, e que possam também pagar pediatras ou vacinas. Portanto, está tudo regulamentado como tal. Temos também um banco de fraldas, em que todas as fraldas dos bebés que nascem em Reguengos de Monsaraz no primeiro mês de vida são sustentadas e são pagas pelo município. Portanto, demos também aí um passo importante na área da juventude. Na área da segurança também fomos avaliando a situação e o crescendo da situação. Temos alguns problemas com segurança, e conseguimos que o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna estivesse em Reguengos também, aí por agosto, mais ou menos, no sentido de lhe apresentarmos esta nossa intenção de reforçar a segurança com mais efetivos da GNR, também com a
a autorização para a colocação de câmaras de videovigilância, para o estudo da Polícia Municipal, e portanto são tudo coisas que estão a andar. Na área da habitação, uma área muito importante também, fundamental, e quando me pergunta quais são, já estou a misturar o que é que nós fizemos no mandato passado com o que é que são as grandes áreas prioritárias para este mandato. A habitação nós também avançámos, deixamos cair a estratégia, uma parte da estratégia local de habitação que tinha ficado também de herança do Partido Socialista e adaptámo-la àquilo que entendemos que é neste momento a grande prioridade, que são as famílias jovens de classe média, que é de facto aquilo que nós temos mais dificuldade em Reguengos de Monsaraz. O nosso mercado de arrendamento é muito residual e neste momento também em termos de compra e venda há de facto pouco mercado, sobretudo porque há valores inflacionados em termos de habitação e os jovens têm muita dificuldade em iniciar as suas vidas fora da casa dos seus pais, o que é altamente frustrante. Como é óbvio, eu tenho 2 filhas com 20 e poucos anos e portanto também passo por isso em casa, por essa realidade. Avançámos com estamos a avançar com um loteamento para uma urbanização municipal, em que teremos, grosso modo, porque já avançámos um pouco com o projeto, temos grosso modo 40 habitações a custos controlados para venda, no caso são terrenos para venda, e comprámos também no centro da cidade uma antiga metalúrgica, uma fábrica que estava devoluta, onde temos intenção de resolver 2 problemas. Um deles é o estacionamento na cidade de Reguengos, que é dificílimo, é muito difícil de estacionar em Reguengos, sobretudo no centro da cidade, o que prejudica depois as dinâmicas do comércio local, as próprias dinâmicas sociais das pessoas que querem ir tomar um café, estar com os amigos, portanto é muito complicado mesmo, e aí estamos mesmo a projetar os tais 40 apartamentos de várias tipologias, do T1 ao T4, para, também com custos controlados, para de facto podermos chegar às famílias. Há outra coisa que nos preocupa, que é a mobilidade, os transportes. Nós, em termos de mobilidade urbana, estamos a requalificar, eu apaixonei-me completamente pela requalificação urbana, que era uma coisa que eu achava que nunca tinha tido muito contacto e não percebi que gostava tanto, e eu hoje acho que a requalificação urbana faz toda a diferença numa terra, numa cidade, numa aldeia, numa localidade, numa vila, naquilo que for. A forma como o espaço urbano está pensado e está estruturado implica diretamente com as dinâmicas das próprias pessoas. Se nós tivermos uma rua larga, com uma parte pedonal, com acesso a pessoas com deficiência, com dificuldades de locomoção, para que as mães possam passear os seus carrinhos de bebê sem ir aos saltos nas calçadas, etc. Portanto, se houver jardins amplos, se houver zonas verdes amplas, tudo isto altera a própria dinâmica das pessoas, a vontade das pessoas viverem a sua rua, as suas praças, os seus largos. E neste sentido eu sou mesmo apaixonada pela requalificação urbana e de facto nós fizemos uma primeira obra, e isto também tem um pouco aqui a ver com talvez ainda o mandato anterior. Quer Reguengos de Monsaraz, quer os restantes 13 concelhos do Alentejo Central, e vou falar só dos 14 que são os que eu conheço, mas creio que é transversal, pelo menos o PRR foi transversal, sabemos bem disso. Aliás, quando o governo de António Costa saiu, uma das coisas que o antigo primeiro-ministro levou foi um grande ralhete da União Europeia, porque tínhamos o PRR com uma execução miserável, dentro dos 12, 13%, e isto aconteceu há pouco tempo. Portanto, nós só começámos, de facto, estamos a falar há 2 anos, em 2023, nós só começámos efetivamente a ter avisos de candidatura para podermos fazer alguma coisa em 2024, portanto, a meio do ano de 2024. O pacote PT 2030, a mesma coisa, portanto, em termos de obra, que é uma coisa, primeiro, que as pessoas valorizam muito, porque tem a ver com, é muito visível, não é? É algo que transforma mesmo o espaço. Nós tivemos muita dificuldade em mostrar às pessoas e em explicar às pessoas que efetivamente tínhamos muita coisa em projeto, mas que estávamos à espera da abertura dos avisos de candidatura. Há muito poucas câmaras, à exceção
das câmaras do Dr. Isaltino Moraes e assim, não é? O Dr. Carlos Carreiras. Portanto, há de facto câmaras que vivem com dificuldades e é muito difícil para as câmaras executarem obras no terreno, grandes obras que de facto sejam significativas e estruturais sem apoio da Comunidade Europeia. Muito difícil, seja a partir de um programa regional, o PT regional, não é? Seja, que acaba por ser também os fundos são os mesmos, ou através do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência. Porque os nossos orçamentos são muito parcos, não é? O meu orçamento está comprometido à partida em 70% a 80%, em vencimentos, em pagamento do serviço da dívida, em refeições escolares, no fundo, no normal funcionamento daquilo que é um município, não é? Pagamentos de eletricidade das escolas, etc, etc, etc. Portanto, e temos muito esta dificuldade e a maior parte das câmaras tem esta dificuldade. Nós, de facto, só conseguimos começar a executar a partir de 2024. Fizemos ainda uma grande obra, que foi a reestruturação de uma avenida inteira e de um jardim. Esta obra tem uma das partes do passeio, tem uma via, entronca numa outra obra que é a via pedonal de Reguengos de Monsaraz, que atravessa toda a cidade de uma ponta até à outra, com um caminho pedonal que efetivamente soma alguns quilómetros e que as pessoas vão poder utilizar de facto para atravessar a cidade e sobretudo nesta ótica e nesta perspectiva inclusiva de ser de facto com piso adaptado a dificuldades de caminhar, de locomoção ou carrinhos de bebés, etc. Estamos a fazer a mesma coisa numa outra aldeia, que é uma requalificação de ruas também, que são de uma calçada muito irregular, que é na aldeia do Outeiro, freguesia de Monsaraz, onde há pessoas que não saem de casa há muito tempo porque têm medo de cair, a população é muito envelhecida. E era uma das coisas que eu queria muito fazer, porque eu lembro-me na campanha de 2021 de uma senhora velhinha dizer que não saía de casa porque tinha medo de cair e, portanto, estava prisioneira dentro da sua própria casa. Nós conseguimos finalmente começar esta obra no dia 5, vamos começá-la no dia 5 de janeiro e é uma obra que me dá muito, muito gozo pessoal, muito prazer pessoal, porque eu sei que vai de facto impactar muito na vida daquelas pessoas que vivem naquelas ruas no Outeiro, porque no fundo a missão é essa, é impactar a vida das pessoas para melhor. Vamos requalificar também a Praça de São Pedro do Corval, que é uma praça, que é uma obra pedida pela população há muito. Neste momento é praticamente um parque de estacionamento e é o adrozinho da igreja, portanto ela vai ser toda requalificada e começa também no dia 5 de janeiro. Isto são tudo obras que já vêm com concursos públicos do anterior mandato, ou seja, o anterior mandato acabou por ser profícuo no lançamento de concursos públicos, nas candidaturas, digamos assim, mas para execução temos este mandato agora. E eu acho que este mandato, em termos de execução, é um mandato que vai ser muito bom, porque nós temos muitos projetos aprovados, temos outra candidatura aprovada, por exemplo, para o Ninho de Empresas, para o Centro Empresarial de Reguengos de Monsaraz, que é a nossa dimensão, não é uma coisa gigantesca, mas é a nossa dimensão, portanto tem uma série de gabinetes, mais de uma dezena de gabinetes para as novas empresas, se puderem, para as startups, para o empreendedorismo jovem, poder de facto também lá instalar-se para começar, portanto é uma ajuda. Vai passar para lá também uma coisa que nós já temos e que é muito utilizada, curiosamente, que é a nossa sala de coworking, que nós temos já há 3 anos por aí, funciona na biblioteca, mas vai passar para o centro empresarial, portanto foi também uma inovação na altura e é muito, muito utilizada por miúdos a estudar, por pessoas que estão a fazer, os tais nómadas digitais, né, que estão cá em teletrabalho e que também usam muito. Nós reforçamos a internet, portanto aquilo é tudo de ponta, trabalha-se muito bem lá. Vai passar para aí também e depois também temos uma candidatura ainda no âmbito da mobilidade para a aquisição de 2 autocarros elétricos. Reguengos vai ter pela primeira vez uma carreira urbana, ou seja, nós vamos ter um autocarro para já na cidade, negociaremos mais à frente com as freguesias. Nós sabemos que o transporte
está entregue à TEPAC, não é? Portanto, há um acordo intermunicipal com a TEPAC e, portanto, nós, para as freguesias, não vamos conseguir operar, ou pelo menos para já, portanto, vamos ver como é que as coisas evoluem, mas a carreira urbana dentro de Reguengos de Monsaraz nós vamos conseguir já compramos os autocarros, estamos diretamente com a central de compras, e, portanto, eles devem estar a chegar em março, mais ou menos. São 2 autocarros elétricos, 100% elétricos. A primeira candidatura que fizemos foi aprovada sem dotação, que é uma coisa que eu acho imensa piada. São candidaturas aprovadas, mas não há dinheiro. Mas depois o Governo, em boa hora, reforçou a dotação e então nós conseguimos comprar os 2 autocarros. Que foi outra candidatura que me deu imenso gozo, porque eu sei também que vai impactar. Uma carreira urbana em Reguengos de Monsaraz significa que as pessoas vão poder ir de autocarro, e é completamente inovador, vão poder ir de autocarro ao supermercado, vão poder ir ao centro de saúde, vão poder ir à Segurança Social, que é um bocadinho fora do centro, vão poder ir ao IFP, vão poder ir ao centro de saúde, as pessoas mais velhas vão poder ir às instituições bancárias no centro da cidade, e portanto também estamos muito felizes com o facto de irmos avançar, digamos assim, com esta questão. E portanto eu diria que o primeiro mandato, em termos de balanço, foi um mandato que foi muito pautado pela ansiedade de nós querermos muito realizar e estarmos muito condicionados à realização, por questões financeiras, por questões de atrasos nos PRRs, nos PT 2030, nessas coisas todas, e ainda assim, apesar disso tudo, conseguimos de facto realizar algumas questões, como eu já falei, designadamente habitação, segurança, juventude, saúde, educação também, como é óbvio, muitas coisas mais pequeninas àquilo que é ao nível da educação, mas que depois impactam diretamente na vida dos alunos, dos professores, dos encarregados de educação e de toda a comunidade escolar, e eu acho que foi de facto um mandato pautado por esta grande vontade de fazer, com algumas condicionantes, e este segundo mandato eu penso que com estas prioridades, a habitação sem dúvida nenhuma, a saúde, a continuarmos a investir na saúde, investir bastante na educação, investir na questão da segurança, investir na questão da ação social, na cultura. Nós fizemos um primeiro mandato em termos culturais bestial, conseguimos virar completamente a cultura em Reguengos de Monsaraz, que tem neste momento uma oferta cultural de grande qualidade, e vai continuar a evoluir com toda a certeza. Também na área do desporto conseguimos captar para alturas sazonalmente mais baixas alguns eventos que ajudaram a combater esta sazonalidade. Na área do turismo, que eu também não falei ainda, nós temos também uma aposta forte, sobretudo no produto turismo natureza, com os percursos pedestres, que já temos alguns marcados e vamos marcar mais outros tantos, com as torres de birdwatching, que estamos agora também a colocar no terreno, com o próprio cycling, portanto as bicicletas, que são tudo projetos que vêm do anterior mandato e que estão agora e que vão agora para o terreno, porque agora é que estão criadas as condições para irem para o terreno. De qualquer forma, estão todos, obviamente, mais do que preparados e do que projetados. Foi trabalho do último mandato. Portanto, estamos muito felizes pelos reguenguenses nos terem dado esta segunda oportunidade. Não foi tão à larga e tão à vontade como em 2021, também é perfeitamente natural. Em 2021 as pessoas votaram por uma grande mudança, e eu acredito que, entretanto, o Partido Socialista obviamente que se reestruturou e reorganizou-se, e o Conselho tem uma índole socialista, portanto nós não sabíamos muito bem o que é que ia acontecer, embora tivéssemos, claro, muita confiança no nosso trabalho, nas pessoas que nós somos e nas nossas equipas, sabíamos disto, portanto que o Conselho tem de facto esta gênese desde 1975, portanto não foi uma vitória tão à larga, e eu gosto sempre de ser honesta, como foi em 2021, mas de qualquer forma, para mim também não há vitórias grandes nem vitórias pequenas, há vitórias, não é? E eu acho que os reguenguenses, ao darem-nos esta oportunidade, mostraram-nos que temos que trabalhar muito neste mandato, mas que continuam a acreditar em nós e que é a social-democracia que tem que estar à frente dos destinos da nossa terra.
Portanto, já fez aqui um balanço, também falou das prioridades e falou agora aqui de outras forças políticas e que o PSD não venceu assim com uma larga maioria, não é? Não teve a maioria absoluta, e eu pergunto-lhe como é que descreve a relação com a oposição no Executivo e na Assembleia Municipal. Muito bem. Apenas uma correção. Nós temos maioria absoluta na Câmara Municipal. O nosso executivo na Câmara Municipal, nós temos menos de 10 mil habitantes e, portanto, estamos muito perto dos 10 mil, aliás, se calhar agora com os imigrantes já ultrapassamos, mas eleitores nós temos 8 mil e qualquer coisa e habitantes perto dos 10 mil, portanto, nós temos um executivo de 5 eleitos, em que 3 são do Partido Social Democrata e 2 são do Partido Socialista. Portanto, o PSD manteve a maioria na Câmara Municipal. Na Assembleia Municipal, nós também já não tínhamos maioria no mandato anterior, com a diferença de que nenhum partido tinha a maioria e tínhamos ali 2 peças que era o Partido Comunista, a CDU e também o Chega. Este ano aconteceu, neste mandato, o Partido Socialista ficou com maioria na Assembleia Municipal, entraram 2 deputados do Chega, da CDU não foi eleito nenhum deputado e os restantes são nossos do PSD. Portanto, nós não temos maioria na Câmara Municipal, não temos maioria na Assembleia Municipal, mas na Assembleia Municipal nós nunca tivemos maioria e tivemos sempre que negociar e, portanto, eu diria que não é uma novidade e, nem sendo uma novidade, não é um problema. A democracia faz-se destas coisas. Em 2021 aconteceu o primeiro instrumento democrático em Reguengos de Monsaraz, que foi a alternância. Não é? Não havia alternância democrática, nunca tinha havido alternância desde a queda da ditadura em 74, nunca tinha havido alternância democrática em Reguengos de Monsaraz. Em 2021 houve pela primeira vez, que é um instrumento importantíssimo da democracia, alternar, outros partidos governarem, outras formas de governar. E temos aqui também outro instrumento extraordinário da democracia, que é os partidos terem que governar em função da população, daquilo que é melhor para a população, e terem que negociar. Faz parte, portanto, faz parte. Nós temos maioria na Câmara Municipal, mas ainda assim nos sentamos com a oposição para discutir determinados temas. Portanto, acho que quando me pergunta qual é que é a relação, nós só tivemos ainda 2 assembleias municipais, sendo que a primeira foi de instalação dos órgãos, portanto não houve nada à votação. A segunda foi uma assembleia municipal em que nós discutimos com outro partido e negociámos a maior parte das questões e, portanto, também foi uma assembleia municipal muito tranquila. As assembleias municipais, eventualmente, que serão de maior discussão, serão eventualmente aquelas em que se discute o orçamento municipal, naturalmente, e em que se discute o balanço das contas e em que se prestam contas. Numa e noutra estamos muito tranquilos. Nós cumprimos à risca o Estatuto da Lei da Oposição, o que significa que chamamos os 2 partidos com assento na Assembleia Municipal para se sentarem connosco para falar sobre o orçamento municipal para 2026. O Partido Socialista apareceu, apresentou propostas. Das propostas que apresentou, nós estamos a estudar quais são as que vamos incluir, ou quais as que vamos incluir no orçamento municipal. O Partido Chega foi convocado, não apareceu. Portanto, o orçamento municipal, nós agora, este primeiro, discutimos-lo com a oposição, apresentámo-lo à oposição, a oposição fez propostas, nós incluiremos com certeza alguma proposta da oposição neste orçamento municipal e, portanto, parece-me que, obviamente, haverá questões relacionadas com aquilo que é a orientação da governação, porque ideologicamente nós somos partidos diferentes e eu falo fundamentalmente do Partido Socialista, portanto somos partidos opostos, não é? Em termos ideológicos não tão opostos, mas somos diferentes, como é óbvio, mas como digo, houve uma conversação prévia já que não houve com o Partido Chega porque não nos deram essa oportunidade, portanto não apareceram. Nós demos a oportunidade, mas o partido não apareceu, não mostrou interesse em discutir connosco nem em apresentar propostas para este orçamento municipal. E, portanto, será a Assembleia Municipal do Orçamento, eu acho que é 20 e qualquer coisa, 27, por aí, mais ou menos, a senhora Presidente não sei se já marcou ou não,
Mas haverá algumas questões, mas estamos completamente tranquilos. Sabemos que fizemos um orçamento de acordo com as nossas possibilidades. O nosso orçamento anda sempre ali à volta dos 17 milhões de euros, mais ou menos. Nós temos em PPI, em grandes opções do plano, mais ou menos 6 milhões de euros para investimento, para todos aqueles projetos que eu, entretanto, já lhe fui falando. E, portanto, vamos fechar o orçamento dentro dos 23 milhões, grosso modo. É um orçamento que descentraliza. Portanto, é um orçamento que não está de todo apenas centrado na sede de concelho, descentraliza para as aldeias, descentraliza para as freguesias, é um orçamento ambicioso do ponto de vista daquilo que é a obra física de transformação do espaço que as pessoas de facto precisam, é um orçamento ambicioso no que diz respeito a dar condições às empresas para crescerem, para florescerem e até para se criarem, e é um orçamento muito atento às famílias, porque continua a apoiar os jovens, tem também na sua gênese a questão da habitação, que é das coisas que mais preocupa os reguenguenses. Eu acho que é os portugueses todos, mas eu só posso falar pelos reguenguenses. Portanto, é um orçamento que também contempla esta questão da habitação fortemente. Eu acho que é um orçamento que, sendo discutível do ponto de vista de um partido ideologicamente seguiria este caminho ou aquele, é sem dúvida nenhuma um orçamento feito para as pessoas, que apoia as IPSS, que apoia os mais novos, que apoia a infância, que apoia as escolas, que apoia as instituições, as associações desportivas, sociais, culturais, e portanto não vejo porque não vejo, não espero haver qualquer problema, com toda a honestidade, com este orçamento municipal e a votação deste orçamento municipal na próxima Assembleia. Temos uma Assembleia boa, eu acho que os membros da Assembleia são pessoas pensantes, pessoas com vontade, que gostam da sua terra, quer numa bancada, quer noutra. São pessoas dedicadas e, portanto, eu penso que vai ser um desafio muito bom. Eu não preferia ter a maioria, como é óbvio, acho que seria hipócrita dizer que estou felicíssima porque não tenho maioria na Assembleia, mas efetivamente não me preocupa, porque tenho muita confiança no trabalho que nós fazemos no Executivo. A relação nas reuniões de Câmara, que já tivemos mais, obviamente, é uma relação muito está-me a faltar a palavra, mas é educada, é polida, é uma relação institucional boa. Nós temos, obviamente, as nossas divergências, as nossas discussões, que às vezes, a luta política às vezes acende um bocadinho, mas isto faz parte, é a luta política, que desde que seja feita com respeito, a política é isto, não é? E as oposições são isto. De qualquer forma, é uma relação muito cordial e até agora, sem qualquer problema, temos conseguido sentar-nos à mesa sempre, e a conseguir chegar a consensos, sobretudo por aquilo que trabalhamos em comum, que é o bem-estar da população. De recordar que o nosso Falando Com esta semana é com a Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Marta Prates, que já nos falou aqui, já fez o balanço, já nos falou de prioridades para este novo mandato. E pergunto agora, já referiu no início aqui algumas questões sobre a segurança e videovigilância. Eu tenho aqui umas questões por tópicos e agora passo então para este tópico da segurança. Como é que avalia a situação da segurança no concelho e em que ponto é que está o processo da videovigilância? Muito bem. O concelho, nós temos no primeiro mandato, e já o fizemos agora pelo menos 2 vezes ou 3, e levamos 30 dias úteis de mandato, portanto nós tomamos posse a 31 de outubro, se contarmos os dias úteis nós temos 30 e poucos dias de mandato, e portanto ainda também fizemos muita reestruturação nos pelouros e portanto ainda estamos aqui neste processo de arrumar também, temos feito algumas mobilidades internas de algumas divisões de pessoas que passaram para outras, e portanto estamos aqui neste primeiro mês a arrumar-nos. De qualquer forma, já tivemos tempo
para estar mais do que uma vez com a Guarda Nacional Republicana, com o comando territorial e também de posto, no sentido de perceber como é que está a evoluir a questão da segurança. A opinião deles é exatamente a mesma opinião das dezenas, incontáveis reuniões que fomos sempre tendo ao longo do mandato 2021-2025. Temos uma relação institucional com a GNR que é perfeita, como não podia deixar de ser, de grande e de enorme articulação, e aquilo que é a opinião da GNR é que o nosso Conselho não é um Conselho inseguro, agora tem efetivamente pequenos focos que quando acontecem coisas violentas, verdadeiramente violentas e muito agressivas, e isso transforma a percepção das pessoas em insegurança, não é? Ela não é contínua, ela não é todos os dias, não há assaltos nas ruas todos os dias, não há violência física todos os dias, mas ainda há pouco tempo um senhor que estava a pôr qualquer coisa dentro do carro e veio alguém e o agrediu porque sim, não é? Assim, aleatoriamente. Tivemos a outra questão há algum tempo de um restaurante que foram partindo e o proprietário acabou por ter que fechar porque já não tinha maneira de recuperar em termos financeiros, e portanto vai havendo alguns focos que, não sendo diários e permanentes, criam nas pessoas uma sensação de insegurança. E estando as pessoas com uma sensação de insegurança, nós como decisores temos que agir em relação a isto. Por mais que me possam dizer que não existe nada que indicie que o Conselho é inseguro, se as pessoas pelas quais eu sou responsável pelo seu voto, e não só pelo seu voto, quem não votou em mim, eu a partir do dia 31 de outubro sou responsável por todos os reguenguenses, tem que responder como tal. E aquilo que entendemos foi, de facto, trazer cá o Sr. Secretário de Estado e ter a certeza absoluta de que no fim de um curso de praças que está a terminar agora no fim de dezembro, que alguns militares serão alocados ao quartel de Reguengos de Monsaraz para reforçar o número de efetivos. Temos também, colocámos também a questão da videovigilância e a questão da Polícia Municipal. Os efetivos, estamos à espera que acabe o concurso e que as coisas decorram no primeiro trimestre, eventualmente, do próximo ano, porque vamos fazer para que isso aconteça, obviamente, porque não vamos deixar o Sr. Secretário de Estado esquecer-se da sua promessa que fez à frente de toda a gente, portanto, vai ter que a cumprir. A questão da videovigilância, tivemos há mais ou menos 15 dias uma reunião com o Comando Territorial e o Comando Local também, portanto, com os dois comandantes, no sentido de identificar os locais para onde devem ser colocadas as câmaras de videovigilância. Obviamente que a Câmara Municipal pode opinar, mas não tem o conhecimento técnico, no fundo, e operacional que a GNR tem, portanto foi acordado, mais ou menos, ainda não está completamente fechado, e estivemos também a fechar o protocolo que vamos assinar com a GNR, no sentido de colaborarmos com esta questão da videovigilância, uma vez que a sala de operações vai funcionar na própria GNR, como não podia deixar de ser. Nós conto-lhe um acontecimento caricato, num dos debates que tivemos na candidatura para a presidência da Câmara Municipal, havia uma determinada candidata de um determinado partido que achava que as câmaras deviam ser monitorizadas por empregados da Câmara Municipal, não é? Quase como uma polícia civil ou seja, um civil que observa outro civil e que monitoriza a vida de outro civil. Portanto, isto obviamente não faz nenhum sentido. Obviamente que são as autoridades que têm a tomar conta da segurança e obviamente que a sala de operações funcionará dentro do posto da GNR de Reguengos de Monsaraz. E, portanto, neste momento estamos a afinar esses detalhes, a começar a contactar empresas no sentido de percebermos os valores, para fazermos as consultas e os concursos devidos, para decidirmos se fazemos um concurso público, vai depender também do valor e do número de câmaras, se é um concurso público, se é uma consulta prévia, portanto, como é que vamos fazer. Portanto, eu diria que estamos a meio da ponte,
completamente a meio da ponte, a avançar, e portanto eu gostaria muito que até ao fim do primeiro semestre de 2026 tivéssemos algo que já concretizado no terreno, se não todo o equipamento, pelo menos parte do equipamento, nas zonas mais quentes, digamos assim, ou naquelas que podem potenciar mais conflitos. Portanto, não é uma promessa, é uma grande vontade e um grande desejo nosso e da Guarda Nacional Republicana, e portanto estamos a trabalhar nesse sentido. Levaremos muito brevemente à Câmara Municipal o protocolo para apreciação e votação, e portanto estamos assim. A Polícia Municipal, confesso que ainda não demos mais passos, para além daqueles que perguntámos ao Sr. Secretário de Estado, que nos disse que sim, que era possível, convidou-nos inclusivamente para visitar algumas polícias municipais de alguns lugares com a mesma dimensão do que a nossa terra, portanto que o nosso concelho. Eventualmente será para aí que avançamos, mas agora só em janeiro, porque em dezembro já as agendas estão todas cheias de toda a gente, de todas as entidades, e é um mês que nós, a partir da próxima semana, a partir do dia 20, também precisamos de pensar na família e de pensar que o trabalho não é tudo, e portanto a partir de janeiro avançaremos. Agora, a mensagem que eu queria deixar aos reguenguenses é que estamos a avançar naquilo relativamente ao que nos comprometemos, estamos bastante atentos, e que muito em breve esta sensação de segurança nós pensamos que estará mais, que as pessoas se sentirão mais seguras, porque efetivamente vamos ter então as câmaras de videovigilância, que até é uma coisa que estamos todos já habituados. Nós somos filmados em todo o sítio, nos bancos, nos correios, no não sei quê, portanto nos aeroportos. Não é nada que seja novo, mas é uma coisa que traz segurança às pessoas e afasta um pouco a intenção de criminalidade, porque as pessoas sabem que estão a ser observadas, e portanto também não avançam, não é? Aliás, muitas vezes as pessoas... É um dissuador, não é? Aliás, muitas vezes as pessoas sabem que estão a ser filmadas, mas muitas vezes também se esquecem. Uhum. O que também poderá ajudar no outro, não é? Pode ter aqui um lado... Pode, sim, senhora. É mais perverso, mas pode. Ora, então, da segurança, passamos então para a saúde. Como é que avalia a situação da saúde no concelho, especialmente no que diz respeito à falta de profissionais, que também há pouco referiu? Olha, o nosso centro de saúde, quando nós chegámos, e isto tem sido amplamente discutido, e eu não vou mais discutir isto, já discuti isto com o líder da oposição 1 milhão de vezes, e não vamos mais desgastar-nos com isto. Eu não tenho vontade, e acho que ele também não. Os meus números dizem-me que quando nós chegámos em 2021 havia 2 médicos para a população inteira de 10 mil pessoas, as extensões de saúde estavam fechadas, todas fechadas, as extensões de saúde das aldeias. Efetivamente, as extensões de saúde das aldeias estavam fechadas, portanto isso é incontornável, é um facto incontornável. Contudo, a oposição afirma que não eram só 2 médicos, que eram 4, que eram não sei quantos. Pronto, essa discussão nós já fechámos. O que interessa mesmo agora, neste momento, é dizer que quando nós chegámos em 2021, os cuidados de saúde primários, que são a porta de entrada das pessoas no Sistema Nacional de Saúde, ou que deve ser a porta de entrada das pessoas no Sistema Nacional de Saúde, era altamente precário em Reguengos de Monsaraz. Muito precário. Se eram 2, se eram 3, não sei, mas não davam efetivamente resposta, porque é humanamente impossível e profissionalmente impossível dar resposta a uma população de 11 mil utentes inscritos, não é? Que são mais que a população, portanto 11 mil utentes inscritos, com 3 ou 4 pessoas que fossem. Pronto, eu acho que eram 2, mas pronto, ficamos assim. Nós percebemos que a situação era complicadíssima. Temos uma população muito envelhecida, como sabemos, infelizmente, que também queremos muito dar a volta a isto, mas precisamos muito da ajuda do Ministério da Coesão Territorial para ter muitos incentivos ao interior, não é? Não conseguimos fazer tudo sozinhos, e percebemos de facto que havia muitas pessoas idosas que esperavam 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 ano para marcar um exame, depois mais 1 ano para saber o diagnóstico, que tinha aquela coisa horrorosa do ir às 5 da manhã tapados com mantas para o centro de saúde. Pronto, isso era uma coisa que nos incomodava muito e que me incomoda muito. Eu sou da área da saúde, não da saúde mental, no caso, mas incomoda-me muito pensar que há alguém que precisa de ser socorrido e que não tem possibilidade de ser. Acho que não deve haver coisa pior do que nós, ou um familiar nosso, ou alguém de quem nós gostamos, ou até quem nós não conhecemos, precisar de cuidados de saúde e não os ter.
E foi das primeiras coisas, de facto, foi uma bandeira que assumi mesmo. Eu assumi como presidente e, claro, que os meus rapazes, que é o vice-presidente e o vereador, assumiram comigo, como é óbvio, com a mesma dedicação e com a mesma coragem. E aquilo que fizemos foi procurar bater à porta do Estado Central, impossível, muito difícil, não conseguimos andar para a frente com nada, há falta de médicos e não conseguíamos sair dali, estávamos ali a patinar. Convidámos o Sr. Ministro da Saúde na altura, o Ministro Pizarro, do Partido Socialista, portanto do Governo Socialista, que veio gentilmente ter connosco e que nos ajudou muito neste processo, e foi de facto um ministro muito importante para nós na altura, o Manuel Pizarro, porque nós conseguimos, através da ARS, ainda havia a ARS, a Administração Regional de Saúde do Alentejo, no caso a ARS Arsa, que agora é o LS, não é? Do SAC, ainda havia a ARS, com a ajuda da professora Filomena Mendes também, portanto foi um processo conjunto, digamos assim, em que nós percebemos que a única saída que tínhamos era ser o próprio município a substituir-se ao Estado Central e arranjar forma de arranjar um pacote de incentivos para os médicos irem para Reguengos de Monsaraz, porque os médicos faziam a sua especialidade em Évora, ganham mais 1.000 euros em Évora e obviamente que ninguém se ia deslocar para Reguengos de Monsaraz, ganhando mais cá e com falta de profissionais aqui também. O que é que nós fizemos? Compensámos o salário. Portanto, é o município que paga o equivalente ao que ficariam a receber por ficarem em Évora. Damos casas de função, portanto, temos 3 médicos em casas de função, portanto, que são suportadas por nós e com as despesas suportadas por nós. Aos médicos que não têm casa de função, nós pagamos a deslocação entre Reguengos e Évora ou entre o sítio onde vivam e Évora. Começámos devagarinho, começámos com um médico, o Dr. Paulo da Mata, a quem eu fico eternamente agradecida. Foi o primeiro médico que entrou que é um excelente profissional, uma pessoa maravilhosa que entrou, foi o primeiro a entrar neste pacote de incentivos, ainda um bocadinho sem sabermos, todos muito bem, todos a apalpar ainda um bocadinho o terreno, mas de facto foi o primeiro que acedeu e que vive em Reguengos de Monsaraz, que já vive lá com a sua família, que já teve um bebê em Reguengos de Monsaraz. Correu bem. Temos outro médico que é o coordenador do Centro de Saúde, que é o Dr. Diogo, que também vai ser pai em Reguengos de Monsaraz. Portanto, a nossa esperança é que de facto que se fixem e que gostem de lá estar e que formem lá a sua família, porque assim é mais fácil ficarem. E aos pouquinhos, com dificuldade, muita dificuldade, demorou 4 anos, com a ajuda dos próprios médicos e depois eu não disse o nome dos médicos todos, mas são todos espetaculares, porque nós neste momento temos uma equipa de 7 médicos a trabalhar. Por acaso não estão a trabalhar todos, porque 2 das médicas estão grávidas, ainda bem, felizmente, e portanto os outros 5 têm aguentado ali o barco, mas passar de 2 ou de 3 para 7 era o nosso grande objetivo e nós conseguimos atingi-lo efetivamente. É um esforço grande para o município, para o orçamento municipal, são 7.000 euros por mês. Aliás, sim, são 7.000 euros por mês e ou mais com os subsídios de Natal e de férias e, portanto, e mais as deslocações e mais as despesas das casas de função, mas digo-lhe, são valores absolutamente bem entregues, porque as nossas populações estão muito mais acompanhadas. As extensões de saúde reabriram todas, nós não acompanhamos o dia-a-dia operacional porque não nos diz respeito, não nos compete, ou seja, é muito médico, não é? Portanto, é muito clínico, é uma gestão clínica, não é uma gestão autárquica, mas vamos falando muito, vamos conversando, às vezes é difícil assegurar ali consulta todas as semanas em todas as extensões de saúde, algumas vezes é de 15 em 15 dias, a consulta aberta também são poucas vagas por dia, portanto, definidas pelo próprio Ministério, portanto, também é preciso ali alguma gestão que eles têm tentado encontrar para melhor responder à população, mas sei que estão a fazer um trabalho que não é fácil, é um trabalho, a saúde é daquelas coisas que quando tudo corre bem, ninguém ouve falar. Se eu vou a uma consulta e tenho
tenho que esperar 2 horas e eu vou para a rede social e vou falar. Mas, ao mesmo tempo, se eu for a um privado e esperar as mesmas 2 horas, no privado já não faz mal esperar. Mas eu entendo, eu percebo, as pessoas precisam de facto ser atendidas. Eu quero que as pessoas sejam bem atendidas no centro de saúde. Estou convencida absolutamente convencida, totalmente convencida que a equipa que lá está faz o melhor que sabe, o melhor que pode, e são excelentes profissionais. E, portanto, nós neste momento aquilo que lhe posso dizer é que evoluímos para 7 médicos, que é a equipa completa, e temos toda a população coberta por médico de família, com mais ou menos demoras, com mais ou menos marcações ou desmarcações, porque há um médico que adoece ou que está de baixa, como é agora o caso, mas o que é facto é que nós temos toda a população coberta com médico de família e temos finalmente o centro de saúde com a equipa completa. De boa saúde, também está o processo relativo ao bloco de rega previsto para o Conselho. Olha, está de muito boa saúde, felizmente, e finalmente também. O bloco de rega tem sido outra parte muito difícil. Estávamos a falar de médicos e das nossas doutoras que estão grávidas. Tem sido um parto dificílimo. Ainda na oposição, portanto eu fiz a oposição, a minha escola é de oposição, eu fiz a oposição, a minha escola política, eu entrei para a política só em 2017, sempre fiz uma política informal muito ativa, porque eu chamo política informal porque eu acho que tudo o que nós fazemos na nossa vida é muito político, e eu estive sempre à frente das associações e da Associação de Pais e fundei e fiz, e nas escolas das miúdas, portanto fui sempre muito dinâmica na comunidade. Em 2017 surge o convite para a política formal e eu entro de facto na política de cabeça. Em 2017 não fui eleita, mas em 2018 a pessoa que foi eleita cabeça de lista desistiu e eu fui vereadora durante 4 anos, entre 3 de janeiro de 2018 até 2021 ser eleita Presidente de Câmara. E logo aí nós debatemos muito, até à exaustão, a questão do bloco de rega. O bloco de rega é fundamental não só para os agricultores, é fundamental para o desenvolvimento do concelho. É preciso que toda a gente perceba que as oportunidades de investimento que surgem a partir de ter água em Reguengos de Monsaraz, de duplicar ou triplicar ou quadriplicar culturas, de trazer pessoas e empresas, de trazer eventualmente empresas que se dediquem de facto apenas e só à comercialização de produtos que tenham a ver com a agricultura. Isto abre-nos um leque incrível naquilo que é o desenvolvimento do concelho. Eu posso dizer-lhe que a primeira vez, aliás, nós tivemos, não aconteceu nada durante esse mandato, portanto houve 1 ou 2 primeiras pedras, mas não aconteceu nada. Havia um investimento garantido, um financiamento garantido, deixou com o Ministro Capolas Santos, deixou de haver depois, já não sei se com o Ministro Capolas Santos, se com outra pessoa qualquer, deixou de estar garantido o financiamento e não houve financiamento garantido até há 1 semana antes das eleições. Pronto. Porque o Sr. Ministro teve a amabilidade de me telefonar com esta boa notícia 1 semana antes das eleições. E teve altos e baixos, até ao ponto em que a antiga ministra faz um despacho, não é um despacho, mas sai uma circular do governo a dizer que os blocos de rega iam avançar todos, exceto de Reguengos de Monsaraz, porque o financiamento se esgotava antes de chegar a Reguengos de Monsaraz. Para nós foi um balde de água fria horrível. Nós fizemos tudo o que posso imaginar durante o mandato, tudo. Nós fomos para Lisboa fazer conferências de imprensa na Casa do Alentejo, nós levámos agricultores à Assembleia da República, nós fomos recebidos por grupos parlamentares, fizemos tudo o possível ao nosso alcance para fazer aquilo que é o nosso papel, que é a pressão política, junto do Governo Central, para proteger as nossas populações. E sentimos muito frustrados quando percebemos que isso não ia acontecer, muito frustrados mesmo. Obviamente que não baixámos os braços, entretanto veio um governo, na minha singela opinião, muito melhor, e um ministro muito bom, que é o Dr. José Manuel Fernandes, que é uma pessoa por quem eu tenho uma consideração imensa,
porque nunca se esqueceu de nós, nunca se esqueceu de Reguengos, nunca se esqueceu do Alentejo e telefona-me a dar boas notícias quando as tem e foi de facto, eu acho que vocês tiveram a oportunidade de conhecer, ele esteve em Reguengos em 2024, na Vindima de 2024, e aí já havia, aí ele deixou em cima da mesa a primeira grande esperança depois das vãs esperanças anteriores, que foi até dia 30 de outubro eu lancei este concurso. E de facto nunca tinha havido isto, nunca tinha sido lançado o concurso, portanto toda a gente ficou a pensar isto se calhar é mais do mesmo, mas também toda a gente por outro lado ficou a pensar pode não ser, porque efetivamente nunca houve um concurso público para esta obra. O concurso saiu, de facto, a EDIA lançou o concurso, acontece que lança um concurso, ainda sem o financiamento garantido e, portanto, com o governo à procura do financiamento. Há mais um governo que cai, felizmente o governo volta e o senhor ministro volta a ser empossado. E este senhor ministro de facto não largou este assunto e consegue finalmente o financiamento, portanto nós neste momento temos o financiamento europeu garantido para 35 milhões de euros, 35, 37 milhões de euros. O concurso creio que já avançou novamente da parte da EDIA e agora não há razão rigorosamente nem absolutamente nenhuma para nós não termos a obra do Bloco de Rega em Reguengos de Monsaraz. Este segundo mandato ainda não me consegui debruçar sobre a agricultura, é uma coisa que farei muito em breve, mas de facto estamos contentes, sobretudo porque vai ser uma revolução no concelho. No dia em que vocês estiveram em Reguengos de Monsaraz a acompanhar o Sr. Ministro, quer na Carmim, quer na Hervideira, e que o Sr. Ministro fez o anúncio público da abertura do concurso, nós começámos a ter imediatamente nas semanas seguintes imensos pedidos de esclarecimento de quando é que ia de facto avançar, de investidores interessados em ir imediatamente para Reguengos de Monsaraz. Portanto, se me falar mais à frente ou já a seguir, não sei, da área de investimento, que é aquela área que nós entendemos que é eventualmente aquela que mais se desenvolverá no concelho, eu diria que é a agroindustrial, efetivamente, porque o Bloco de Rega vai ser aqui um boost absolutamente extraordinário que vai mexer com a dinâmica de todo o concelho, porque vai trazer muito mais riqueza, sem dúvida nenhuma. Olha, a água vai melhorar a produção, vai melhorar o nosso vinho vai ser mais comprado porque ainda é melhor do que já é, vamos ter mais capacidade de exportação porque vamos ter mais produto e, portanto, eu acho que isto é tudo muito impactante e nós estávamos na eminência e eu disse isto várias vezes em vários fóruns e muitos fóruns políticos para que as pessoas percebessem, os decisores percebessem que nós sem água tínhamos a sustentabilidade do nosso concelho em risco de desaparecer. O nosso concelho podia desaparecer sem água, porque as nossas famílias vivem da vitivinicultura. O nosso concelho vive uma parcela já muito significativa do turismo, mas vive fundamentalmente da vitivinicultura. Imagine que não há água e que os agricultores deixam de poder fazer a sua vida. É a sustentabilidade de um concelho, é quase a sua existência. Não é? E eu disse isto em muitos fóruns e acho que isto impactou muito e impacta muito pensar que podíamos ter-nos transformado numa Detroit do Alentejo, que é uma cidade norte-americana que faliu, não é? Portanto, que deixou de existir quase e, portanto, eu acho que agora é muito bom, estamos no bom caminho. Mas não ia pegar já nessa questão, mas já que tocou aí nesse ponto, que setores é que considera prioritários então para atrair investimento e gerar emprego? Sim, olha, há uma coisa fundamental que tem a ver com o investimento, que tem a ver com é preciso, para as empresas se fixarem num determinado território, são precisas várias coisas. A primeira delas toda é espaço, terreno, para se implementarem, não é? Que é uma coisa, e a segunda é a habitação para os funcionários, para os quadros superiores, para as pessoas que vão para lá trabalhar, para os investidores que vêm de fora, pronto. A questão da habitação nós temos muito bem definido aquilo que vamos fazer, já falámos disso há bocado, e vai haver mercado em Reguengos, promovido pelo município, para toda a gente. Agora,
Nós estávamos e estamos com o atual PDM, nós temos o Plano Diretor Municipal em revisão. Vai a consulta pública em janeiro. Portanto, já está concluído e já ultrapassámos todos os passos, que é outra via sacra, uma verdadeira via sacra, com a RAN, com a REN, com a CCDR, porque efetivamente se nós pensarmos, é o mais importante, o magno documento de ordenamento do território, de qualquer território, passa a redundância, não é? E, portanto, toca nos interesses de muitas pessoas, toca na propriedade de muitas pessoas, toca nas expectativas de muitas pessoas, e tem a ver com o território inteiro, tem a ver com a ordenamento, de todo um território. E, portanto, foram 3 anos ainda, praticamente o mandato inteiro até chegarmos aqui, mas em janeiro temos o PDM pronto para ir à consulta pública, vai à discussão pública e depois, obviamente, que haverá tenho a certeza que haverá contributos e teremos que os pôr no papel, que verter no papel para depois o fecharmos definitivamente. Mas uma das coisas que vai acontecer neste PDM, ou seja, nós estávamos sem terreno nenhum na nossa zona industrial, comprados, alugados, já ocupados, outros comprados que não se fez lá nada, mas que a Câmara também não exerceu o seu direito de reversão ao fim de não sei quantos anos, portanto foi uma coisa um regulamento que não estava bem, ou bem feito, ou que não estava a ser aplicado, e portanto nós no PDM conseguimos, eu não quero dizer nenhuma asneira, mas eu acho que duplicar ou triplicar o nosso parque industrial, a nossa zona industrial. O que significa que nós vamos ter o fundamental e o essencial para o investimento, que é espaço para investir, é lugar para pôr a fábrica, é lugar para pôr a indústria, é lugar para pôr a pequena fábrica, a pequena metalúrgica, aquilo que for, não é? Pronto. E esse problema, essa questão fica resolvida com a questão do PDM. Depois é evidente que é preciso mais do que isso, e nós precisamos de investimento e é preciso dar apoio aos investidores no que diz respeito aos impostos. Nós já temos uma derrama muito residual para as empresas, então, com um volume de negócios inferior a 150 mil euros. Ela não é zero, porque nós não temos um regulamento que sustente os 0%, ou seja, a isenção total, mas é 0,000, não tenho agora de cabeça. Aprovámos há pouco tempo, mas não tenho agora de cabeça, mas é mesmo muito residual. E a outra derrama para negócios superiores a 150 mil euros também não é nada de extraordinário. Portanto, mas ainda assim podemos, de alguma forma, apoiar aqui no que diz respeito a impostos. Acho que podemos apoiar na questão da mão de obra, ajudando os empresários a encontrar mão de obra, que é outra situação difícil. Acho que podemos fazer aqui tenho a certeza que faremos, até porque isso está no nosso programa, que foi a sufrágio à Agenda Transformadora 2030, Reguengos de Monsaraz, que é juntar aqui duas oportunidades, que é os jovens e o emprego jovem e os investimentos, os investidores. Nós estamos dispostos a empregar jovens e dar um incentivo às empresas que empreguem jovens, no sentido de eventualmente pagar com participação que as empresas têm que pagar num estágio profissional, portanto, eventualmente pagar durante algum tempo o subsídio de refeição para jovens quadros que as empresas empreguem, de facto, com contratos sem termo. Ou seja, há uma série de medidas que, por um lado, também depois a venda dos lotes e a venda dos terrenos ser, obviamente, a um valor comportável, termos o regulamento da própria zona industrial que seja cumprido e que obriga que efetivamente quem compra um terreno não o compre para especulação imobiliária, mas que efetivamente construa e faça alguma coisa lá e faça aquilo que se propôs fazer, que foi um erro do passado que não repetiremos, e portanto temos muitas condições para investir. Eu penso que a questão que lhe falava há pouco da agroindústria será o grande boom em Reguengos. Eu acho que eu penso mesmo, e nós também tínhamos isto no nosso manifesto eleitoral, eu penso mesmo que o cluster que se fixará em Reguengos de Monsaraz terá a ver com o bloco de rega, com a água e com tudo o que gira à volta da agricultura.
E como já estamos quase no final da nossa conversa, muitas perguntas ainda tinha aqui para colocar, mas o tempo corre e nós não o conseguimos apanhar. Pergunto-lhe aqui também, nas últimas semanas surgiram posições públicas de autarcas sobre a possível instalação de uma central fotovoltaica flutuante. Como é que acompanha esta discussão? Acompanhamos desde o início, acompanhamos desde o princípio. Tenho um investidor que quer investir em Reguengos, no Alqueva, que está muito relutante relativamente a esta questão e ao seu investimento. Sei que este é um problema que é meu, mas sei que Portel, Moura, Landroal, ou seja, somos os autarcas do Regolfo do Alqueva, digamos assim, em conjunto com a ATLA, com a Associação Transfronteiriça do Lago Alqueva, que estamos e também a CCDR, estamos desde o início a acompanhar esta questão no sentido de nos mostrarmos veementemente contra. Temos tentado reunir com a Sra. Ministra, entretanto já tínhamos uma reunião marcada, entretanto o Governo desapareceu, entretanto veio o Governo outra vez, veio a mesma Ministra, que foi novamente empossada, e finalmente há 2 semanas mais ou menos houve essa reunião, calhou num dia que eu já tinha outra reunião também com um membro do Governo e portanto foi com outro membro do Governo e já estava marcada há mais tempo e portanto foi o Sr. Vice-Presidente no meu lugar e foi muito bem, que me representa sempre, obviamente, quando eu não posso estar e representa muito bem. Somos contra porque ninguém vai querer andar a navegar pelo Lago Alqueva pelo meio de painéis fotovoltaicos. Somos contra porque o Alentejo está finalmente a começar a tirar a cabeça de fora, não vivendo apenas do setor primário, mas também com uma fatia já muito significativa nos nossos concelhos de turismo, que é um turismo que se quer de qualidade, que temos conseguido manter de qualidade em vez de quantidade e, portanto, achamos que é um atentado ao espelho d'água. A posição da Sra. Ministra é um bocadinho porque, de facto, já houve o leilão, a EDP ganhou o leilão, agora está no processo, de qualquer forma... Temos mais alguns exemplos de outras barragens que a APA, portanto, barrou completamente, portanto, disse que não iam avançar e, portanto, não autorizou a Agência Portuguesa do Ambiente, que é aquilo que nós vamos fazer a seguir. Já pedimos uma reunião à APA, portanto, vamos falar com o Sr. Dr. Pimenta Machado, que é o Presidente da APA, para, efetivamente, conseguirmos, em conjunto, travar este disparate, este atentado. Há uma coisa, eu detesto extremos, detesto extremos na política, detesto extremos na vida, detesto tudo o que é extremos e nós passamos agora de repente para o extremo das energias renováveis e já não se faz mais nada a não ser pensar em energias renováveis. Diabolizaram-se todas as outras que nos serviram durante anos, que eu entendo obviamente que são altamente poluentes, percebo isso tudo. Agora, também entendo que há vários fatores, todas as coisas estão envolvidas em muitas variáveis e não se pode decidir a partir dos gabinetes, sair ao terreno, ver o que é que se passa. As pessoas têm que vir perceber o que é o Alqueva, têm que vir perceber o que são concelhos à volta do Alqueva, que têm a sua população cada vez mais envelhecida, que precisam de pão para a boca, de população nova, e para que a população nova venha e para que nós os possamos atrair, tem que haver, de facto, oportunidades de trabalho, oportunidades de investimento na área do turismo, em todas as áreas. E se nós falarmos então na área do turismo, não sei quantos hectares, que é uma barbaridade, eu acho que o meu cérebro sublimou, pronto, o meu cérebro recalcou. É uma enormidade de campos de futebol e é um disparate, quer dizer, eu no outro dia tinha um empresário que falava comigo, que me dizia assim, um potencial investidor que me dizia, mas é que nós aí em Reguengos vamos a navegar, e o meu mercado é sobretudo americano, norte-americano, e mesmo que nós estejamos longe, eu sei o que é painéis fotovoltaicos. Quando está sol, a luz enorme, horrível, que emanam, não é?
que é a função deles, não é? A captar o sol também, não é? A luz que emanam, que se nós passarmos a muitos metros, incomoda horrores. Eu não vou conseguir ter norte-americanos que querem pagar qualidade no meio do Lago Alqueva a passar de barco por entre um jardim de painéis fotovoltaicos. Quer dizer, e é isto que é preciso que as pessoas percebam. Nós, para evoluirmos, temos que olhar os decisores. Os decisores locais decidem muitas coisas, mas decidem localmente. Os presidentes de Câmara decidem localmente, muitas vezes com muita dificuldade a chegar ao poder central. Quando conseguimos chegar lá finalmente e explicar as coisas, as pessoas finalmente entendem-nos. Mas nós gostávamos que nos entendessem antes, não é? E que percebessem no terreno quais é que são as nossas dores, porque isso é que nos ajuda efetivamente. E portanto, somos veementemente contra e seremos até que a voz nos doa. Eu estava aqui a ver se encontrava realmente o número de hectares, porque também me deu aqui também uma branca. É um choque, sim, é um choque, sim. Já estamos mesmo a chegar ao final da nossa entrevista. Que mensagem é que gostaria de deixar aos municípios neste início de mandato? Uma mensagem de grande esperança, uma mensagem de confiança, uma mensagem de que acreditem no nosso trabalho, uma mensagem de que vamos todos trabalhar e remar para que o nosso concelho seja cada vez melhor. Nós criámos pelouros de modernização, criámos um pelouro da infância, que é da infância e da juventude, mas está lá a infância, todos os pelouros, o pelouro da participação cívica. Nós estamos muito empenhados em modernizar a governação do Concelho de Reguengos de Monsaraz, em transformar esta governação numa governação de facto virada para o futuro, muito virada para o futuro. Eu costumo dizer, tenho acho que o privilégio de poder viajar pela Europa e até o faço muito com as minhas filhas, porque gosto muito de lhes mostrar outras coisas, e todos os anos fazemos uma pequena viagem em conjunto para irmos ver algumas terras, alguns países. E às vezes vamos a terrinhas pequeninas da dimensão de Reguengos de Monsaraz, vamos a lugares da dimensão do Concelho de Reguengos de Monsaraz, e nós temos tudo o que aquelas terras têm, só precisamos de facto é de aproveitar mais o que temos. E Reguengos de Monsaraz, o meu sonho para as pessoas, para os reguenguenses do concelho inteiro, é que nós sejamos de facto um concelho igual a um pequeno concelho do resto da Europa, desenvolvido, moderno, atrativo, e onde seja muito bom viver. É uma mensagem de grande esperança, uma mensagem de pedido de confiança em nós e uma mensagem de grande responsabilidade, porque vamos continuar a trabalhar com grande responsabilidade. Mais uma vez, muito obrigada, Presidente. Recordo então que hoje estivemos com o Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Marta Prates, a quem agradeço mais uma vez a presença aqui nos estúdios da Diana FM. Já sabe, pode ouvir e ver esta entrevista em dianafm.com ou nos 94.1. Desejo uma boa tarde e já sabe, para a semana há mais um Falando Com.